Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana, bons valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov está a 4% do topo histórico, hein? Quem diria? Confirmou o pivô de alta essa semana, né? Então fechou uma barra semanal forte para cima e agora tem uma atração realmente para ir para o topo histórico. O dólar, apesar de ele ter feito uma semana de baixa, ele no gráfico diário ele fez uma reação, voltando ali para o fundo dos 5.700, né? Então vamos ver o que acontece. O gráfico vai nos dar essa informação. E o mercado internacional, apesar da semana agitada, com volatilidade, muita notícia, ele praticamente não saiu do lugar. Então bateu ali numa região de suporte, né? O S&P 500, Nasdaq, fez até alguma reação, mas não aquela reação que a gente esperava, né, pela volatilidade que tem. Então pode ser ainda um pulo do gato morto e ter mais uma queda. Mas nós vamos ver isso daí. Nos gráficos tem os ativos, muitos ativos em região de suporte com configurações de compra com risco-retorno interessante no mercado internacional. E é a questão de você fazer o gerenciamento de risco e fazer algumas apostas, porque não pode ter medo, né? A hora que configura, você tem que operar. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando o mapa de calor aqui do mundo, veja que nós tivemos uma semana realmente sem movimentação, né, sem grande convicção. O Brasil até que está mais verdinho do que o resto, né, e o Japão também reagiu, mas foi uma semana meio de lado. A mesma coisa no S&P 500. Eu, sinceramente, esperava aqui uma semana bem verdinha, porque bateu numa região de suporte e deveria ter reações, mas as reações não aconteceram, né? Então nós vamos ver no gráfico como é que está cada situação, tá bom? Olhando aqui o VIX, continua aqui com a queda de volatilidade, né? Então isso daqui é um indicador de que o mercado pode reagir e pode acabar a correção, né? Por isso que a gente estava com essa intenção aí essa semana, né? Os juros estão se segurando aqui, os juros de 10 anos, né? Essa semana aqui teve a decisão de juros do Fed e, como sempre, o Powell foi meio sabonete, né? E falou que vai esperar aí as tarifas do Trump, que inclusive nós podemos ter volatilidade em breve, porque está previsto aí para o dia 2 de abril o pacotão de tarifas contra o mundo inteiro, né? Então vamos ver como é que isso daí reage, e é o que o Paulo está esperando também. Mas se os juros perder esse fundo aqui, vai ser muito bom para o mercado, né? A Europa também aqui, olha, marcou, depois de toda essa reação, por conta dos investimentos aí em defesa da Europa, né? Marcou um topo aqui e eu acho que as coisas tendem a voltar ao normal, tá? Acho muito difícil de romper esse topo aqui, tá bom? Indo para o S&P 500, veja que ele está aqui, se você pegar, teria dois Fibonacci, né? Um deste fundo e o outro deste fundo aqui, mas esse desse fundo aqui, olha, ele combina mais com este fundo, com este topo, então ficou mais bonitinho, né? E aí, olhando isso daqui, olha, nós temos aqui uma configuração de fundo, né? Então ele está bem aqui em cima da média de 50 períodos, né? E se romper aqui esse topo, tem uma compra para teste de topo novamente, né? Isso daqui está muito claro. Quando a gente olha aqui o gráfico diário, é isso que eu estou falando, que o mercado não reagiu, né? Normalmente, o que você espera depois dessas correções são movimentos assim mais convictos, né? Como aconteceu aqui anteriormente, né? E aqui nós temos, pelo gráfico diário, nós temos aqui um movimento que pode ser encarado até como uma bandeira de baixa, né? É isso que eu falei do pulo do gato morto, né? Então nós precisamos que realmente, veja aqui, olha, ele tentou, né? Deixou sombras aqui, não é um bom sinal, né? Isso quer dizer que vai cair? Não, ele pode só tentar vir aqui e depois voltar mais e tal, e enquanto ele estiver trabalhando aqui acima desse fundo, dos 5.500, ainda minha cabeça está para compra, né? Inclusive
nós temos aqui no gráfico semanal essa configuração, que é uma configuração clássica de compra, né? Como eu falei aqui, ó, se romper os 5.700, tem compra essa semana com o alvo lá no topo dos 6.100, né? Então, risco-retorno interessante. Mas foi uma semana decepcionante, no meu ponto de vista, né? E uma semana de inside candle, né? Ou seja, realmente mercado indefinido. A gente vê aqui na Nasdaq a mesma coisa, né? Ele está aqui na última retração de Fibonacci e tal, o preço ainda fechou abaixo da média de 50 períodos, mas é um 1, 2, 3, né? Não tenha dúvida. Então, a Nasdaq, se conseguir romper aqui os 20.100, tem compra nela também com o alvo lá no topo histórico. Já o Dow Jones fez uma configuração também inside candle, mas mais interessante, né? Veja aqui o preço trabalhando acima da média de 50, né? Ou seja, aqui já é o limite onde ele parou, ou seja, se ele conseguir vencer aqui os 42 mil pontos, ele já tem compra em direção ao topo histórico. O Russell 2000 também, mesma coisa, né? Região importante de suporte, tem motivos para reagir e tal, mas não reagiu. Vamos ver se essa semana reage. Indo para a Europa, foi uma semana também de lado, né? Então a Alemanha, que é a mais forte, continua aqui no topo histórico, mas não teve grandes movimentos. O Reino Unido também veio fazer na semana passada aqui esse pullback e agora essa semana aqui ficou sem sair do lugar praticamente, né? A França também praticamente não saiu do lugar, teve volatilidade e tal, mas não saiu do lugar. Então, realmente vamos ver o que acontece essa semana, tá bom? Indo para a Ásia, nós temos a China, que acabou fechando com um candle aqui feio, né? Mas ainda estamos aqui na esperança de pullback, né? Que seja um pullback para continuidade de alta. Enquanto ele estiver aqui acima dos 23 mil pontos, continua a tendência de alta aqui, né? Não precisamos nos preocupar com grandes correções. O Japão até formou aqui, olha só, tem uma linha de tendência que vem de lá de trás, né? Formou aqui um fundo. Eu não estou confiando muito em compra no Japão por causa de toda essa consolidação, né? Mas fez um movimento interessante. Os mercados emergentes continuam aqui enroscados por causa da China. O nosso EWZ teve uma semana de alta, mas ele está numa região de muita briga, né? Vamos ver o que acontece aqui com esse EWZ, né? Então, o que acontece? A gente pode ter o IBOV indo lá testar o topo histórico e se o dólar subir junto, esse EWZ continua aqui sem romper essa linha de tendência, tá? Então, isso aqui é uma coisa que pode acontecer. Indo para as commodities, nós temos o petróleo que fez uma reação aqui no fundo, normal, né? Então, se ele conseguir vencer aqui esse topo dessa semana, ele pode voltar aqui para os 75 até 77 dólares, né? Como eu disse, eu não acho que esse petróleo vai perder esse fundo aqui dos 70, né? Obviamente não tem como prever, né? Ele está aqui num triângulo descendente e pode até perder, mas pelo gráfico, parece que ele ainda não está pronto, né? Quem fez uma reação interessante foi a Índia, olha só. Fazia tempo que não falava da Índia porque ela estava numa correção e agora quase chegou aqui, ela nessa última retração de Fibonacci, reagiu. Esse tipo de reação aqui que eu esperava do SP 500. Se você olhar aqui a semana passada, a Índia, veja que ela ficou aqui praticamente 2 semanas formando esse 1, 2, 3, tal, pegando força e de repente, pum, deu essa paulada. Talvez o SP 500 faça a mesma coisa, então não duvide que essa semana aqui nós tenhamos um movimento parecido com isso. Agora, a Índia aqui, realmente, ela retoma a sua tendência de alta, né? Então, é uma tendência bonita que vem aqui, né, desde o fundo do Covid, e agora voltamos a olhar a Índia aqui, quem opera aqui fora tem interesse aqui para compra, tá? O minério de ferro, eu coloquei a Índia no meio aqui das commodities, desculpa, mas é que na minha sequência aqui ela estava mal colocada. Então o minério de ferro continua no mesmo patamar, o cobre essa semana aqui praticamente não aconteceu nada, né? Ainda está tentando testar o topo histórico, mas ainda não, né? O ouro
continua na sua tendência de alta, então tivemos mais uma semana de alta, veio aqui testar o 3.100, né? Fechou aqui no 3.023, isso aqui é só para cima, continuo falando, ouro, toda oportunidade tem que montar nele, tá bom? A prata ainda não conseguiu vencer, olha só, fez mais uma semana de baixa, aqui um enrosco, né? Quanto mais tempo a prata fica aqui, maior vai ser esse rompimento quando ela conseguir vencer os $35, né? Isso é minha expectativa. E eu estou de olho nisso, não vou perder esse trade por nada, mas enquanto isso, não vou dizer que eu não tentei tradear esse negócio aqui, eu não lembro aonde foram os meus trades, né? Mas, sem dúvida, se olhar pela configuração aqui, em algum momento aqui eu comprei, aqui eu comprei, aqui eu comprei de novo, tal, e esses trades estão falhando, né? Não que eu esteja perdendo dinheiro, porque você faz parcial, depois encerra o trade e tal, né? Mas não performou como eu gostaria, né? Eu acho que ele vai ter que realmente romper esse 35 para mostrar o que veio. Indo para as moedas, nós temos o DXY aqui fazendo uma reação aqui no 104, né? Deve se segurar por aqui, tá com cara de que vai se segurar. O Bitcoin também fez aqui um 2, 3, uma reação, mas aqui na média, né? Só que quando você olha o gráfico diário, ele continuou com aquela cara de bandeira de baixa, né? Então, não está confiável essa reação. Eu estou mais de olho nesse gráfico diário, que está fazendo aqui esse topo e fundo descendente. Eu acho que vem mais queda aqui no Bitcoin. Posso estar errado? Posso, mas tecnicamente, esse negócio aqui, depois que fez o topo duplo, estabeleceu uma tendência de baixa no diário, perdeu o fundo e tal, então tem que respeitar isso daqui. O Bitcoin vai precisar me convencer novamente que ele está pronto para subir, acho que ainda não chegou a hora, né? O Ethereum, apesar de ele ter tentado fazer uma reação, né? Mesma coisa que eu digo do Bitcoin, né? Então fez o topo aqui, depois perdeu o fundo, então isso aqui pode ser só um pullback para cair mais. Ainda não me convence aqui essa alta, tá? Olhando aqui as magníficas, né? Então nós temos a Apple, esses caras aqui que tinham que reagir que não estão reagindo, né? Então a Apple fez um candlezinho de reação aqui, né? Tá nos 50% de Fibo. O problema é que nós temos muita resistência aqui, né? E depois de uma barra dessa. Então, isso aqui pode ser só 1, 2, 3 e voltar para cá? Pode, mas eu ainda não estou confiante em Apple não, tá bom? A Microsoft também, olha só, aquela situação ambígua, né? Você tem 1, 2, 3, um risco de retorno bem interessante para vir testar topo e tudo mais. Agora, isso daqui pode ser um pulo do gato morto, né? A bandeirinha de baixa, ela pode perder fundo e corrigir mais, por isso que tem essa ambiguidade. A Amazon também ainda não configurou 1, 2, 3, né? Os 3 dias aqui, os 3 dias não, as 3 semanas, ele ainda continua fazendo fundos mais baixos, né? Então não mostrou que já tá com força para reagir. A mesma coisa o Google, né? Deixou sombra e tudo mais, região de suporte, não sei o que, mas ainda não tem comprovação de força compradora. A Meta também, né? Que é uma das mais fortes de todas essas daí, em termos de tendência, ela está numa região aqui de suporte, sem dúvida, mas ainda não entrou força compradora. A Netflix está bem, né? Então, Netflix é uma que tá isoladamente aqui, pode continuar na compra, ela não foi afetada a tendência em nenhum momento. A Tesla vale a pena a gente gastar mais um tempo aqui, tá bom? Olha, tecnicamente nós temos aqui essa linha de tendência que veio testar, já falei sobre isso daqui, né? Que a Tesla ela faz essas correções, então ela corrigiu mais de 50% aqui, né? Tesla está sofrendo com todo esse ódio do bem, né? Do pessoal que defende o meio ambiente, mas queima carros elétricos, né? Joga coquetel molotov em carros elétricos, mas vai entender, não adianta esperar muita coerência, né? Então, ela já caiu aqui mais de 50%, e aí, essa configuração aqui, quando eu vejo isso daqui, para mim é parecido com isso daqui, e neste momento aqui ela tinha caído uns 60%, se não me engano aqui, ó. Olha, 67%, né? E aqui a gente não tinha nem muita região, nem muito motivo aqui de suporte e tal. Aqui tem bastante motivo de suporte, né? Além disso, se você olhar aqui, o IFR está extremamente sobrevendido, né? Poucos momentos ela chegou aqui nesse ponto.
Então, assim, eu acho que a Tesla está num momento interessante para ser olhada com carinho, tá? E aí, quando a gente vem aqui para o gráfico diário, eu acho que tem uma entrada nela, né? Lembrando, isso aqui nunca é um call, né? Mas eu vejo aqui essa entrada com esse stop e um potencial de risco-retorno gigantesco, né? Então, é um stop caro, porque é um stop mais ou menos de 15%, você tem que esperar ele vencer aqui esse 255, né? Então, nós estamos falando aqui de um stop de 15%, mas se você colocar aqui o potencial de volta de teste do topo, nós estamos falando aqui de 90% de gain. Então, é o tipo de trade que eu gosto, um belo de um risco-retorno, tá? Então, assim, estou de olho na Tesla, eu acho que pode ser que dê uma boa oportunidade, tá bom? Na hora que o mercado reagir. Outra coisa também interessante para falar sobre o Elon Musk e a Tesla é que existe, obviamente, tem muita gente, do mesmo jeito que tem muita gente torcendo a favor aí do Elon Musk, né, tem muita gente torcendo contra também. Isso é normal, né? Uma figura como ele, o homem mais rico do mundo, tal, divide opiniões, é natural, né? Mas falando aqui economicamente, né, das empresas dele, eu sei que tem muita gente que comemora quando ele perde dinheiro, tal, mas ele não perde dinheiro, já falei isso daí, né? Na verdade, ele tem lá as empresas, as ações, é a mesma coisa que você vive numa casa que vale R$1 milhão, você comprou ela por R$1 milhão, aí você vai viver na sua casa até o fim da sua vida, você não pretende vender sua casa nunca, vai ficar para os seus filhos. E aí o mercado tem um colapso aí e cai 30%. Aí sua casa fica valendo 700 mil. Você perdeu dinheiro? Não, né? Sua vida continua a mesma coisa. Você continua morando na mesma casa, segue a vida, né? A vida do Elon Musk é isso daí. A ação valoriza e desvaloriza, não muda nada a vida dele, né? Mas, então, o que era um fantasma que tinha, que foi tirado aí recentemente, era que ele colocou como garantia ações da Tesla para fazer a dívida lá, a alavancagem para a compra do X, né? E aí o que aconteceu? Aconteceram duas coisas aí muito positivas para ele, tá? Que tira esse fantasma e aí o mercado também precifica esse tipo de coisa, né? Então o pessoal ficava preocupado com chamada de margem e tudo mais. O que aconteceu foi que eles fizeram uma rodada, eu já falei sobre isso, né? O resultado do X voltou em termos de lucratividade, EBITDA e tudo mais. Ele perdeu muito em receita, mas ganhou muito em custo, né? Então voltou a lucratividade da empresa e eles fizeram aí um roadshow para levantar capital, né? E aí quando você vai levantar capital, você precisa fazer o valuation da empresa. E o valuation da empresa ela voltou para os mesmos 42, 44 bilhões de dólares que tinha quando ele comprou lá em 2022, 2023, né? Ou seja, aquele fantasma que o pessoal, muita gente falou, né? Comprou por 44, agora o X está valendo 10 bilhões, se ferrou, não sei o quê. Não existe isso daí. E como é que isso daí é comprovado? Porque uma coisa é fazer o valuation. Outra coisa é você comprar dívida em cima desse valuation, né? Então, eles capitalizou, acho que 2 bilhões de dólares na verdade, troca de dívida, né? De pessoal que tinha investido e tal, e queria sair, entrou outros e tal, sem ele ter que fazer nada com as ações da Tesla. Então, esse fantasma do Twitter já saiu. Além disso, o lançamento da inteligência artificial do X, né, o Grok, ele está dentro do guarda-chuva da Tesla, mas ele tem um valuation isolado. E nessa rodada, o valuation do Grok foi avaliado em mais de 40 bilhões de dólares. Então, assim, esse trade do X, né, agora que você junta a inteligência artificial, ele já dobrou a grana que ele colocou no negócio. Obviamente teve investimento e tudo mais, mas assim, isso daí tira um fantasma, né? E inclusive uma jogada que ele fez, aqueles investidores da Arábia Saudita que não sei se era Arábia Saudita ou Emirados Árabes, mas é de lá, né? Eles colocaram a grana para ajudar a comprar o X, né? Então tinha essa pressão, pô, tá perdendo dinheiro, como é que vai fazer e tal.
Quando ele lançou o Grok, ele deu 25% de participação para esse fundo aí, né, dos caras que apostaram nele lá no Twitter, na compra do Twitter. Então os caras estão rindo de orelha a orelha com esse valuation, né, tanto do Twitter quanto do Grok, e esse é o Elon Musk, né? Então, assim, a mesma coisa que o Warren Buffett fala, never bet against America, eu diria never bet against Elon Musk, porque o cara realmente é diferenciado, né? E outra coisa também, pela primeira vez a SpaceX passa a ser o ativo de o maior ativo dentro do portfólio do Elon Musk, de quase 150 bilhões de dólares. Lembrando, a SpaceX tem capital fechado, né? A maior parte é dele mesmo. Tem um monte de investidores, obviamente, mas a parte é dele mesmo. Então, passou a Tesla porque a Tesla teve essa queda aí de 50% das ações, né? E o SpaceX continua crescendo, uma máquina aí passando em cima de todo mundo, né? Os foguetes aí. E agora, o que eu digo é, se essa Tesla voltasse ir para o topo histórico, provavelmente ele vai passar o que era 400 bilhões de dólares com a SpaceX agora nesse valuation, mais o X, mais o Grok, e a Tesla voltando aí para o patamar dos 500 dólares a ação, ele deve passar dos 500 bilhões de dólares de patrimônio, vai fazer um pivô de alta novamente, né? Então, assim, estou falando tudo isso daí, não estou tentando convencer ninguém a comprar Tesla, tá? Para mim, Tesla, a compra, ela está aqui na análise gráfica, né? Então, para mim, esse risco de retorno é interessante. Se romper esse topo aqui, para mim, tem uma compra, né? Aí precisa ver se vai colocar o stop aqui embaixo, vai entrar pelos 60 minutos, cada um usa a sua estratégia. Mas era isso que eu tinha para falar aí sobre Tesla, acho que valia a pena gastar um tempo, tá? A NVIDIA continua consolidada, tá? Eu não vou fazer nada em NVIDIA, tá bom? Então é isso do mercado internacional, vamos ver se essa semana aqui o mercado anda. Agora vamos para o Brasil. Então, no Brasil, aqui, começando pelo DI, né, nós tivemos aqui essa alta natural, né, de 1,7%, porque o Galípolo, além de subir o 1%, né, que estava contratado, ele ainda falou que tem mais alta para frente, né? Então, isso daqui vai ter que entrar no preço, né? Se fizer esse pivô de alta aqui dos 15, para mim tem compra no DI. Aqui ele não vou me envolver com ele não, tá? O Ibov, como eu disse, ele está aqui em relação ao fechamento, e esse topo aqui está quase 4% aqui do topo, né? Eu acho que tem uma atração para vir aqui a esse topo, eu vou até deixar uma linha aqui marcada, né? E em termos de Ibov, nós estamos falando aqui de 137 mil pontos. Em termos de índice, está bem mais longe, né? Então tem bem mais espaço para andar. Quando você fala aqui de topo histórico, depende do quanto para trás você vai, né? Se você pegar aqui não tão longe, né? 2021, nós estamos falando aqui de 190 mil pontos e nós estamos aqui nos 133 mil pontos. Simplesmente porque isso daqui é a correção da inflação, é aquele gráfico lá do EWZ, a gente vê isso daqui bem. Mas aqui, olha, a partir do momento que ele rompeu essa linha, se ele se manter aqui acima dos 130 mil pontos, ele pode vir aqui para os 100 estamos falando aqui de 13 mil pontos, né, para os 147 mil pontos aqui nesse topo. Não duvide disso, né? Do mesmo jeito, e aí nós estamos falando aqui em termos de tempo, nós demoramos para cair aqui, foi quanto tempo? 95 dias, então são 4 meses de bolsa, né? Se você pegar aqui de janeiro, esse negócio aqui pode voltar lá para final de abril, começo de maio, ele voltar para esse topo aqui e fazer o que a gente chama aqui de V15, né? Então ele cai com essa intensidade e aí ele sobe com a mesma intensidade, né? Então é uma projeção aí que pode acontecer, tá bom? Falando aqui no curto prazo, então, nós tivemos aqui 2 dias inside candle, né? Como eu disse, essa semana aqui foi meio enrolada. Ele pode até fazer uma correção aqui, aí a gente teria que traçar um Fibonacci. Não vou fazer isso daqui agora, porque se ele ficar aqui em cima, é continuidade de alta, né? Mas a gente tem que ficar com cabeça de alta, tá? Não estou com cabeça de venda no índice. Mesmo aqui os 60 minutos, veja que essa é uma configuração aqui que ele subiu bastante e lateralizou, o mais provável é romper para cima, tá? Então, para mim, tem mais probabilidade de compra do que de venda no índice, tá? Olhando aqui o dólar,
ele está aqui nessa correção e chegou a perder aqui os 5.700 essa semana, né? Mas deixou essa sombra. Por quê? Porque no gráfico diário ele marcou esse fundo aqui, está extremamente sobrevendido e fechou acima dos 5.700, né? Então agora criou uma situação aqui curiosa, né? Quando a gente olha, inclusive, o IFR, tem uma divergência no diário aqui, interessante, né? Veja que essa divergência aqui, lembrando, né, o dólar, quando você olha no longo prazo, né, no semanal, ele está aqui numa tendência de alta, né, então ele vem fazendo isso daqui e aqui topos também ascendentes, né, então realmente ele pode voltar a se valorizar, principalmente se o DXY se segurar ali naquela região do 104 e começar a subir novamente, né? Lembrando, boa parte dessa queda aqui está relacionada com a queda do DXY também, né? Então, essa semana aqui podemos ter emoções no dólar. E aí aqui, olhando pelos 60 minutos, nós temos aqui uma compra no rompimento do 5.745 muito clara aqui, né? E aí isso daqui pode abrir para essa semana aqui, temos uma semana de alta no dólar, não duvide disso. Indo agora para small caps, ainda temos uma ambiguidade aqui, né? Tendência de baixa desse negócio aqui, e ela ainda não conseguiu se livrar dessa região, né? De qualquer jeito, se conseguir se livrar dessa região, ela pode voltar a testar esses topos aqui e tal, né? Mas ainda precisa mostrar. Vamos ver essa semana o que acontece, né? O Itaú. Não, agora eu tenho que falar sobre os setores antes de ir para as empresas, né? Então, vamos começar pelo setor financeiro, né? Então, nós temos aqui um gráfico muito parecido com o Itaú, com o Ibov, tudo para vir testar topo histórico, teve uma semana aqui positiva, né? Então, devemos continuar para cima no financeiro. O setor de materiais básicos continua enroscado ainda. O setor de utilidades também, olha só, fez mais um pivô de alta aqui, né? Confirmou, está aqui no topo histórico, veio testar topo histórico essa semana, então esse setor de utilidades aqui está bonito. O setor industrial. Tivemos uma reação bem interessante aqui, então foi um falso rompimento de fundo, fez pivô de alta aqui, gostei disso daqui, e eu estou bem de olho na VEG, tá? Eu acho que tem uma oportunidade interessante nela. O setor imobiliário também está querendo fazer um pivô de alta aqui, então esses incentivos do Lula, né? Aliás, tem aqui o setor imobiliário e o setor de consumo, né? Também fez uma bela reação essa semana aqui, né? Muitos ativos aqui, 5% desses ativos. Obviamente teve as puxadas aí das Casas Bahia da vida, né? E manipulação de mercado e tal, mas de qualquer jeito a própria Magalu está demonstrando força, né? Então chegou ali nos 10, no nosso alvo que agora começa a olhar com cara de venda, né? Porque o setor de consumo aqui para baixo. Agora, nós não podemos negar que o governo, o Lula, ele está fazendo uma estratégia de marketing para retomar a confiabilidade do governo, retomar a popularidade, né? Onde ele está fazendo um monte de coisa, indo um monte de lugar, falando pra caramba e tal, né? Algumas dão certo, outras dão errado e tal, mas assim, eu acho que algum efeito positivo está tendo e você pode olhar pela a entrevista do Haddad. Agora eu nem lembro onde que ele foi, no podcast que ele foi. Bom, teve uma entrevista do Haddad aí, grande, e ele está indo em vários lugares, né? Também tem um negócio lá na Globo News, estão batendo bastante sobre o negócio do corte do imposto de renda a partir dos R$5.000, né? Então, assim, são medidas populistas, mas são medidas positivas. Para mim, qualquer coisa que falar de corte de imposto, para mim, é tirar dinheiro do governo, é positivo. Então, obviamente tem a compensação e a discussão vai isentar até 5 mil e vai cobrar aí 10% em cima de quem ganha mais e tal, né? Então é a justiça social através de impostos e o pessoal, o eleitor do PT gosta disso daí. Então eu acho que isso daí tem algum reflexo aí no mercado e essas medidas, tanto de marketing quanto as medidas reais mesmo, estão fazendo efeito aí nesse setor de construção e no setor imobiliário e de consumo, né? Eu acho que é isso daí, acho que foi uma semana boa aí para o governo
E, independente de você acreditar ou não, tem que torcer para eles conseguirem mandar uma mensagem para tirar essa nuvem negra do mercado e a gente voltar a andar, né? Pelo amor de Deus, que esse mercado está pesado demais, né? Então, indo agora para as principais empresas do Ibov, nós temos lá o Itaú, e o Itaú está aqui no topo histórico, né? Então, muito bonito, com um candle. Olha só a diferença aqui da outra vez que ele chegou no topo histórico. Foram bastante sombra e tudo mais, né? E aqui chegou com candle de força, né? Eu acho que esse Itaú vai romper o topo histórico, tá? E o Itaú, é difícil dele romper o topo histórico e não levar o Ibov junto, tá? O Bradesco também, olha só, mesma coisa, né? As outras vezes que ele teve aqui, né? Tem bastante sombra, bastante briga, agora fechou com candle aqui de força, né? Não duvide o Bradesco vir testar esse topo aqui novamente, tá? A Sambi também, se conseguir romper essa região aqui dos 27, ela pode voltar aqui para os 31, tá? E se esses caras todos fizerem esse movimento, eles vão carregar o Ibov, não tenha dúvida disso, tá? O Banco do Brasil já está no topo histórico aqui, então, no final das contas, esse megafone, obviamente ele precisa sair desse megafone para comprovar, né? Mas, no final das contas, isso daqui pode ter sido só um pullback aqui e para mais um pivô de alta, tá? Então, não duvide disso. O Banco do Brasil, se ele conseguir romper aqui o 29, podemos ter uma semana bem positiva. A Vale, apesar de tudo, essa encrenca aqui, agora que ela confirmou esse pivô de alta aqui com esse candle, ela tem tudo para vir testar aqui o 63, 64 de novo, né? Então nós podemos voltar a nos envolver com a Vale para day trade, né? Para swing trade eu não faria. Então, olha só, tem aqui até pelo gráfico diário aqui tem uma compra, né? Deixou uma bandeirinha interessante. Até para swing trade agora, não tinha olhado isso daqui. Para swing trade ficou aqui um risco retorno interessante isso daqui. E o gráfico de 60 dá para operar comprado em Vale, tá? A Petrobras também continua na sua tendência de alta, né? E tem tudo, mais uma semana positiva aqui, né? Falamos que a partir do rompimento desse gap tinha compra e essa semana aqui ela foi em direção aqui ao topo histórico. Eu acho que Petro continua só para cima, tá? Só compra. A B3 teve notícia aqui, né? Muito consolidada, não sei, tá muito ambíguo esse gráfico aqui, eu prefiro não me envolver. A VEG, como eu disse, ela aqui numa região de bastante suporte das retrações de Fibonacci e tal, formou um 1, 2, 3. Para mim tem compra aqui no rompimento dos 48,5, alguma coisa assim, né? Rompimento desse 1, 2, 3 aqui para teste de topo, acho que é um bom lugar para comprar a VEG, tá? A Magalu chegou aqui nos 10,50, era o nosso alvo, estava aqui marcado e tudo mais, a tendência é de baixa, e agora nós vamos ver, né, a hora da verdade. Se isso daqui marcar um topo, como já fez outras vezes, e virar para baixo, tem uma venda maravilhosa. Se por um acaso a Magalu conseguir passar desses 10,50, significa que realmente o varejo está pronto para reagir, tá? E aí a gente muda a ideia. Indo para as commodities, nós tivemos o milho aqui essa semana, apesar de ter andado bastante, devolveu bastante, né? Então agora tem que tomar cuidado. Se ele fizer aqui um pullback, tá tudo bem para uma nova oportunidade de compra, mas eu digo, quem está comprado aqui no milho tem que colocar as barbas de molho. Se não estopou ainda, tem que colocar um stop aqui, tá? Não deixa devolver e voltar na cara não, tá? Esse milho. O boi colocou o chifre para fora aqui, né? Então, olha só, fez o rompimento e agora teste de topo histórico e provavelmente até romper. Então, a partir de agora, as compras estão abertas, liberadas no boi. E aqui, olha só, ele deixou aqui essa configuração aqui de bandeirinha, né? Então tá bem legal. Romper aqui os 330, tem compra nesse boi, tá? A soja continua enroscada, não tem o que fazer. E o café também está querendo realmente voltar a nos deixar sonhar, né? Então nós temos aqui uma linha de tendência que foi rompida, mais ou menos, né? Eu gosto da compra no café aqui, né? Acima desses R$ 500 aqui, tá bom?
porque nós temos aqui ainda um afunilamento, tal, isso aqui é meio perigoso, eu preciso que ele realmente faça um pivô de alta aqui, aí sim a tendência volta. Eu digo isso porque, veja aqui, olha, ele já ficou, é característica de commodities, tá? Ficar bastante tempo de lado, então assim, você tem que esperar realmente ele se decidir para você se envolver, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria dizer, espero ter ajudado. Se você curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, escreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã, e se quiser operar junto com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Valeu, abraço!